Uma mulher virtuosa, à luz da palavra, é uma mulher aprovada por Deus, que segue os seus princípios. E é sobre isso que vamos conversar no Chá das 4 de hoje. Então fique ligadinho, porque o nosso programa já começou. Tudo bem com vocês, pessoal? Que alegria ter vocês com a gente. Mas eu, Isa e Simone não vamos fazer esse programa sozinhas. Eu te convido a conhecer a nossa quarta integrante de hoje. Jornalista e especialista em comunicação empresarial e mestre em educação, Janaína Depiné ministra cursos e palestras sobre etiqueta profissional e imagem pessoal há mais de 2 décadas. Casada com o jornalista e advogado Luiz Gustavo, tem 2 filhos, João e Pedro. Colunista de revistas, colaboradora de jornais e sites sobre etiqueta, Janaína já participou de vários programas de rádio e TV. Com o lema Elegante Sempre, Janaína tem ajudado diversas mulheres a serem elegantes à luz da palavra. Bacana demais, né, gente? Olha o espetáculo dessa quarta mulher. Bem-vinda, viu, Janaína? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, olha que legal. Uma mulher virtuosa. A galera fica brava quando escuta essa palavra. Uma mulher virtuosa. O que é ser virtuosa? Aliás, nós estamos num período de questionar todas as virtudes, né? Femininas. Né? Todas as virtudes femininas. Normalmente, quando a gente escuta essa palavra, né? A mulher virtuosa, nos remete imediatamente, me digam se é só comigo que acontece isso. Quando eu penso numa mulher virtuosa, eu penso numa mulher assim, ela é ótima amiga, ela sabe cozinhar, ela organiza uma casa, ela sabe se vestir, ela trata todo mundo com delicadeza, ela é proativa, ela é bondosa, né? Mas me remete muito à questão da vida doméstica, sabe como? Aquela mulher que sabe cozinhar, aquela mulher que sabe pôr uma mesa, entendeu? Eu sempre penso isso. É com vocês é assim também ou não? Comigo é nas coisas bases, né? Nas coisas bases. Eu não penso, quando fala virtuosa, eu realmente não penso na profissional, que também mas a gente usa essa palavra muito para falar das coisas que são princípios, né? Sim. Que são bases de qualquer pessoa. Nossa, que mulher virtuosa. Você falou da bondade, né? A gente pensa muito assim, uma mulher, às vezes, que é uma pessoa que atrai as pessoas, né? Uma pessoa que está sempre sorrindo, alguém que está sempre ajudando, né? Então, eu acho que está muito ligado realmente às ações basilares, assim, da sociedade, né? Bom, a palavra virtuosa, ela deriva da palavra virtude. E virtude é excelência moral. Excelência moral é o significado de virtude. Então, se a gente parar para pensar nisso, tem muito mais desdobramento do que ser simplesmente uma boa dona de casa ou afeita às coisas da decoração, do saber se trajar, saber se tratar bem as pessoas. Tem muito mais além da etiqueta, usando uma palavra que está dentro do seu universo. Sim. É além da etiqueta, tem a ver com caráter, não é? Mas a etiqueta também, é até uma confusão, às vezes, que a gente tem, assim, achando que a etiqueta, ela está restrita aos bons modos. Eu falo que os bons modos, eles são a cerejinha do bolo da etiqueta, porque a etiqueta tem a ver com a ética aplicada no dia a dia. Tem a ver... Daí a palavra etiqueta. Etiqueta, né? Pequena ética. Sim. Mas, normalmente, você, então, lida com esse problema. Sim. As pessoas, por causa das nomeações meia-boca, né? O popular, né? Acaba traduzindo para isso. Acaba a gente ter uma visão limitada, rasa, do que realmente é, né? Existe um sentido mais amplo da palavra, né? Na verdade. Então, se eu sou uma pessoa com excelência moral, eu vou tratar o outro com dignidade. A generosidade vai fazer parte da minha vida, a empatia, o se importar com a dor alheia, tentar ser solução e alívio. Isso, então, aí a gente, remetendo isso, a gente consegue enxergar a virtuosa. Então, muitas vezes, porque eu falo para mulheres, as pessoas dizem, mulher virtuosa. Ah lá, mulher de Provérbios 31. Que mulher irritante. Mulher... né? Porque como uma mulher que é desenhada com muitas atividades, ela trabalha fora, ela é proativa, ela é como um navio mercante, ela acorda cedo. Essa parte ela dorme tarde, ela acorda cedo. Ela dorme para eu ser virtuosa, eu tenho que acordar cedo. Quase inatingível, né?
com uma mulher que você fala, meu Deus, eu sou o quê então, né? Como será que eu consigo atingir esse nível mais? A gente consegue, Janaína, ser virtuosa no século XXI? Totalmente. Eu amo falar que sim. É tão possível. Eu tenho visto tantas mulheres assim. É tão real para nós, né? E é por isso que ela não tem nome, né? Para que a gente possa se apropriar dela e falar, eu posso ser essa mulher. E não para ficar um ideal inatingível, como a gente fica às vezes com essa sensação. Pelo contrário, quando você se determina, né? Porque é uma decisão, eu quero ser essa mulher. E busca, ela está totalmente alcançável para nós. Agora, não é para todas, é por isso que ela é rara. Né? Então, tem que ter uma conexão especial, né, com o Pai, né? Porque senão, na força da nossa vontade, do nosso próprio braço, a gente não consegue. Isso é algo sobrenatural mesmo. É por isso que, se você lê o provérbio, parece assim, é quase inalcançável, né? Porque ela dorme tarde, porque a lâmpada dela não se apaga. Sim. Então, ela está disponível ali qualquer tempo e hora, mas ela acorda cedo. Fala, que hora essa mulher dorme? Sim. Sabe? Dá essa sensação. É a super mulher, a Mulher Maravilha. Ninguém é Mulher Maravilha. Ninguém é né? mulher. Mas como ela se reveste de força e dignidade, eu gosto de lembrar que a força não vem dela, vem do Pai. Todo dia ela acorda, tá lá no armário dela, roupinha de força, dignidade, ela vai lá, põe, pronto, tô pronta para vencer o dia. Então, não é dela, né? Que nem a fé é nossa, né? Sim. Até o Pai coloca a fé em nós. Então, a força também não é dela, por isso que ela consegue. Se ela se apoiasse nela mesma, ela não conseguiria. O segredo dela está no final do texto, que diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Exato. Então, quer dizer, tudo aquilo que é extraído... Eu costumo destrinchar esse texto com as mulheres, eu já fiz isso algumas vezes, porque aí eu começo a trazer bem para a nossa realidade, que tem tudo a ver com excelência moral. Por exemplo, a primeira virtude que está lá... Gente, se você não está descontextualizado do que a gente está falando, a gente está falando da mulher que é descrita em Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10. E ela é uma mulher que é desenhada para o rei Lemuel, pela sua mãe. Ela vai falando das virtudes de uma mulher, né, hipotética, imaginária. Ela não está se referindo a uma mulher específica, mas ela está colocando qualidades do que seria uma mulher ideal ou uma mulher virtuosa. Aí ela começa, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. E rubis, a gente sabe, as joias, as pedras preciosas, elas são preciosas porque elas são raras. Não são brita, que você encontra em qualquer lugar. Então, você não vai encontrar mulher virtuosa em qualquer lugar. Não é porque você é mulher, você já nasce virtuosa. Então, começa por aí. A virtude é algo que a gente vai caminhando por esse caminho. Principalmente na santificação. A gente se encontra com o Senhor e Rei da virtude e Ele vai nos santificando. Nessa trajetória, Ele vai nos transformando. E aí começa os pilares. Ela fala, o coração do seu marido confia nela. Aí eu começo por aí. Confia. Aí ela fala, e ela só faz bem e não mal. Aí eu começo. E aí, gente? Vocês são confiáveis? Você que não é casada, você é uma amiga confiável? As pessoas podem te contar os segredos? O seu marido, ele pode confiar em você ou você é aquela que rouba dinheiro na carteira dele, esconde as compras da Zara na sacola de supermercado? Gente, porque sim, parece uma coisa boba, parece uma coisa inocente. Tem até receita, né? Olha, como esconder do seu marido as suas Tem tutorial compras. no YouTube. Tem tutorial. Ou seja, como enganar o seu marido. A gente pensa que enganar o outro em coisas grandes, grosseiras, que machucam, né? Quando a gente quando a gente omite, mente em pequenas coisas, é o treinamento para a gente começar a omitir e mentir nas grandes coisas. E aí vem o caminho da santificação. Então eu começo a trazer isso. Você é confiável? Você é preguiçosa? Você tem preguiça de fazer as coisas? Porque às vezes até tem o ócio, né, gente, necessário. Sim. Aquele dia que você não vai fazer nada, e isso é bom, porque isso vai trazer coisa boa para a sua saúde, para os seus filhos, até para a sua criatividade. Mas não dá para você viver descansando na mentira, na preguiça. Porque tem tarefas a serem feitas na vida, na casa, com os amigos, visitas, enfim, né, e tal. E aí, todos esses padrões, ela se preocupa com o outro.
ela vende cintas e dá aos mercadores. Então, quer dizer, você vê que é uma mulher generosa. E tino para os negócios. Tino para os negócios, ela é proativa. Ela vê um terreno e adquire. O movimento feminista, no primeiro movimento, veio falando que veio para resgatar para a mulher o direito de adquirir propriedade, porque as mulheres não tinham. Mas aí você vê a Bíblia no contraponto. Sim. Né? A Bíblia já descreve uma mulher que adquiria propriedade, porque a mulher, né, ela via um campo e com a renda do seu trabalho, ela adquiria o campo. Né, e tal. É uma mulher esforçada, né? É uma mulher que ela não tem preguiça de nada. E assim, eu acho que essa questão da proatividade, muitas vezes aquilo, não estou com vontade, não estou com vontade de fazer isso. Eu falo muito para meus filhos assim, o que vai dar resultado na sua vida, muitas vezes, é o que você não está com vontade de fazer e precisa fazer. Aquilo que a gente está com vontade, geralmente, não dá muito resultado. Sim, é verdade. Né? Então, é o que você não... a gente precisa... E essa mulher, ela fazia. Eu não sei se ela era melhor em tudo que ela fazia, mas ela fazia. Ela não era perfeita, porque a palavra não diz que ela era perfeita. Não disse, mas diz que ela tinha atitude, né? Ela tinha uma atitude diferenciada. É o que eu acho que a mulher virtuosa precisa ter. Porque, às vezes, a mulher dá uma desculpa, assim, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo, então eu não vou fazer. Melhor eu não fazer um jantar para meu marido ou cuidar dos meus filhos, isso aqui, porque eu não sei fazer. Mas só de você tentar, de você dar o seu melhor, mesmo que você não seja a melhor pessoa naquela circunstância, naquela situação, mas fazer. Pode não ser a sua área de principal atuação, sim, mas você pode buscar fazer isso. E hoje a gente tem 2 recursos que talvez a mulher descrita lá não tinha. Nós temos o Espírito Santo para nos orientar e o YouTube para nos dar um tutorial. A gente sempre acha um jeito de fazer. Com esses 2 não tem erros. A pessoa não pode falar que não sabe. Ela não procurou direito. Porque tem um conselheiro e tem o tutorial. É verdade. Qual que é a parte da mulher, do exemplo da mulher virtuosa, com tudo que a gente já conhece? Ela é confiável, ela tem tino para os negócios, ela administra bem a sua casa, o texto diz também que ela previne, né? Ela trabalha com a prevenção. Por exemplo, ninguém vai passar frio na casa porque toda a sua casa já tem lã. Né? Ou seja, ela já está vestida de lã, ela já comprou os agasalhos antecipadamente. Lá fala que ela dá ao que tem necessidade. Lá fala que ela serve com o trabalho das suas mãos. Enfim, vocês estão lembrando aí de tudo? Qual que é a parte da mulher virtuosa que você acha que é mais difícil para você, Isa? A parte da mulher virtuosa que você pega. Tem alguma parte assim que você fala assim, gente, isso aí é para ela. É claro que a gente vai fazer uma contextualização aqui, porque ela está num outro tempo, onde você tecia os tecidos da roupa. Né? Então, você ia na roca e você fazia o tecido de onde você ia produzir coberta, produzir roupa. E hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem as coisas mais facilitadas. Então era pra gente ser mais virtuosa. Mais virtuosa. Mas não tinha máquina de lavar. Mulheres, tinha máquina de lavar. Tem muitas mulheres que ainda vivem a moda antiga e eu acho que inspiram muito. Nós temos uma amiga e discípula também lá na Lagoinha, que eu vou na casa dela, ela que faz a geleia, ela que faz o pão. Eu fico assim, meu Deus, que mulher é essa? Isso aqui é uma mulher virtuosa, ela faz tudo lá dentro da casa dela, né? Pensando em tudo que você falou, eu e o Flavinho, a gente já conversou muito sobre isso, assim, nessa disposição de servir e nesse discernimento, assim, é uma coisa que a gente já lida tanto com as pessoas fora de casa que é algo que, assim, que para mim eu acho leve fazer em casa. Tem dias que eu tô cansada, sobrecarregada, mas não é algo, assim, que eu me sinto pesada. Mas o que, olha, que é talvez o tendão de Aquiles para mim e que eu tive que aprender até mesmo na maternidade é o tal do sono. Né? Então é aquela hora assim, meu Deus do céu, se deixar eu posso dormir um dia inteiro, eu posso cair na cama o dia inteiro, mas não, né? Tem as necessidades e é tão interessante isso porque a maternidade nos ensina muito nesse aspecto. Às vezes de noite, naquele frio, você não quer sair da coberta, aí você acorda e fala assim, nossa, será que meus meninos estão cobertos, estão quentinhos? E aí a gente levanta e vai lá, né? E quando chega lá, vê que estava precisando mesmo, né? E aí a gente vai e faz isso com todo o amor. Então, mas eu acho que para mim é o que é um pouco mais difícil, é lidar com esse momento onde eu penso assim, agora eu vou descansar. Mas aí não vai, né? Sim, porque ela dorme tarde e acorda cedo. E você, Simone? Você tem alguma coisa que você consegue identificar, assim, essa área ainda não para mim é mais difícil. Tem alguma coisa? Da mulher virtuosa, dessa mulher? Dessa mulher de Provérbios 31.
Não fala que ela passava roupa, né? Liberada, não fala. Ufa. Mas passar roupa é uma coisa que... Eu amo lavar. Amo lavar, eu amo uma pia limpa, eu gosto. Eu até tenho pessoa que me ajuda, mas eu gosto de lavar louça, né? Mas passar roupa, eu vou te falar, vou te confessar que é uma dificuldade grande que eu tenho. Agora, com aqueles ferrinhos, ajuda bem, né? Aquele vapor que na época deu também. O legal é que, na hora que se fala sobre isso, aí as mulheres falam assim, não, lá também fala, dá ordem às suas servas. Ela tem um staff, né? Ela tem um staff, tem gente para fazer para ela também. Ou seja, Janaína, você consegue identificar alguma coisa? Aqui eu achava mais difícil, mas eu já me libertei, era assumir que eu sou uma mulher virtuosa. Porque a gente fala dessas virtudes e fala assim, mas será que eu sou? Não, não devo ser. Só que aí eu entendi que também no final do provérbio diz que o marido a louva, os filhos a louvam. Sim. Então, às vezes, a gente precisa ouvir isso deles para se reconhecer. Nossa, eu sou mesmo, eu não tinha parado para pensar. Porque a gente vive nesse ambiente moderno de muita competição. Competição nas redes sociais, curtidas, likes, fotos. Então, assim, é tanta competição, você fala, será? Eu acho que eu não sou tão virtuosa, eu não devo ser tão. E aí, quando você escuta isso... Quem vive com você. Quem vive com você. Aí fechou, você falou, uau, eu sou. Então, eu sempre tenho falado para as mulheres, para a gente assumir isso. Porque olha a diferença que faz. Você vê que a gente falou um pouquinho tímida aqui, talvez isso. E se a gente falar assim, eu sou uma mulher virtuosa? Mudou tudo, porque aí até eu me vigio. Você, se acha. Mentira, se acha. Eu sou. Se eu sou, isso vai regular até o que eu falo, porque às vezes eu quero perder um pouquinho a paciência, eu falo, não, mas eu sou uma mulher virtuosa. Então, assim, eu me recomponho porque eu lembro que eu tenho uma reputação a zelar diante do Senhor, porque eu sou uma mulher virtuosa. Então, eu vou manter a compostura, isso me ajuda. Então, acho que eu demorei um pouquinho a querer assumir esse título. Eu achava assim, não, isso é para elas, assim, isso não, mais ou menos. Aí, quando a gente fala, ganha um peso, porque o que é falado, né, tem um peso. Então, acho que é importante a gente falar, vamos falar que a gente é mesmo. Isso aí não traz à existência as coisas que não existem? Então vamos falar pela fé. Mas humildade é isso, né? Humildade é você saber que você é boa em algumas coisas e que outras que você não é, né? Exatamente. Então é importante. E você, como Helena? você mesmo disse. Helena, e você? É verdade. Muito bem. Lembrei, tá vendo, gente? Bom, lá também não fala que ela cozinhava. Fala que ela cozinhava lá? Mas Helena, eu acho que você cozinha. Não, eu cozinho, mas assim... Eu cozinho. Aquele negócio, eu cozinho porque eu quero ser uma mulher virtuosa. Não é porque eu cozinho. Não é porque eu quero ir para um programa de culinária. Não, exatamente. Eu não quero ir para um programa... Eu não quero ir para o Masterchef, né? Fazendo propaganda. Eu tentei... Mas, de fato, é uma área para mim de romper um limite. Sabe como? Não é uma coisa que me dá prazer cozinhar. Eu cozinho porque eu sei da necessidade. Eu cozinho porque hoje eu entendo que... como é que eu enxerguei a beleza de cozinhar? Porque eu me sinto extremamente amada quando alguém cozinha para mim. Entendeu? Quando alguém faz uma comida para mim, eu me sinto extremamente amada. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa linda, cozinhou para mim, entendeu? Pensou em mim, que eu gosto. Isso. Aí eu fico pensando, não, peraí, eu também tenho que romper com essa minha... Eu não gostar, né? Vou fazer só, eu não estou afim. Não estou afim, mas eu vou fazer. Por quê? Porque com isso eu vou estar demonstrando o meu afeto. Né? E a comida, ela está muito ligada a afeto. Totalmente. Então, por exemplo, em contrapartida, eu amo arrumar. Eu amo deixar a casa cheirosa. Eu amo ver... Mesa posta. Eu amo mesa posta, aquela mesa caprichada, gostosa, entendeu? Eu amo isso. Você chegar num ambiente e dar vontade de ficar. Ai, que ambiente gostoso, que acolhedor que está isso aqui. Eu gosto disso. Mas para cozinhar, aí a coisa já muda. Aí eu já vou na... Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena os anjos para contigo lutar, para eu poder cozinhar. É na unção que você vai. Amanhã eu já estou planejada. Amanhã a cozinha é minha. Amanhã eu vou cozinhar. Então, amanhã eu já prometi. Aí eles já olham para mim com os olhinhos alegres, né? Então, alguma coisa que presta, eu faço. Mas eu não posso dizer que é assim, uau, igual tem gente que vai para a cozinha, ai, o que eu vou fazer hoje? Eu vou criar, eu vou inventar. Eu sou essa. Entendeu? Gente, mas esse negócio de criar, deixa eu te falar. Gente, vocês em casa,
quando for alguém na sua casa, faz aquilo que você está acostumado, inventa de fazer coisa diferente para visita. Não faz isso. Eu fui uma vez, foi um pastor almoçar lá em casa, aí eu vi minha cunhada, ela faz um filé mignon com uma casca, uma crosta de queijo. Vanderlei. Uma coisa de outro mundo. Eu falei, vou fazer esse filé mignon, ela recheia com queijo. Eu nunca tinha feito, não vi na internet, não vi no YouTube, não vi nada. Furei lá, coloquei. O negócio virou uma pedra que dava pra você jogar na parede, eu morrendo de vergonha. Eu falei, por que eu não fiz o trivial, né? Não fiz um bife, inventar de fazer coisas diferentes. Como é que você resolveu a situação? Não, eu tive que falar com ele. Foi o Léo Capuchinho e a Vanessa há muito tempo. Léo, eu acho que o Léo lembra. Léo, eu pequei contra ti, Léo. A única vez que o Léo e a Vanessa foram lá em casa, eu fui fazer um almoço, eu faço um negócio desse. Mas para isso existe o macarrão alho e óleo. E o delivery, gente. E o delivery. Macarrão alho e óleo fazer coisa chique, gente. Não dá. Tem que fazer. Se tudo falhar, chama o delivery. E põe na sua travessa. Gente, vamos chamar um homem, já que a gente falou no Léo Capuchinho, vamos chamar um homem para essa conversa? Vamos lá. Sempre que a gente pensa mulher virtuosa, a gente pensa a partir do poema de Provérbios 31, que vai falar sobre mulher virtuosa. E lá tem um texto, lá tem uma parte do verso que fala sobre o valor da mulher. Fala assim, que o valor da mulher virtuosa excede ao de rubis, né? Fazendo um contraponto entre o valor da pessoa, da mulher, e o valor do que ela usa, porque o rubi é uma pedra preciosa, valiosa, mas o texto vai dizer que o valor da pessoa da mulher é maior do que o valor do que aquilo que ela possa usar. Sempre quando a gente pensa em elegância, a gente está sempre pensando sobre coisas do exterior, sempre pensando sobre joias, sobre brincos, sobre essas coisas, mas o texto vai dizer pra gente que essa mulher virtuosa e elegante, ela tem o seu valor não naquilo que ela usa, não naquilo que ela põe, primariamente não. O valor dela é intrínseco, está totalmente ligado ao fato dela ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Então, para nós pensarmos mulher virtuosa e mulher elegante à luz da palavra, nós precisamos pensar então essa compreensão que a mulher tem acerca do seu valor. A despeito de ter joia ou não, de vestir-se muito bem ou não, de usar roupas caras ou não, o valor da mulher não está naquilo que ela usa e não está naquilo que se vê. O valor dela é o simples fato dela ter sido feita, criada à imagem e semelhança do seu Criador, do nosso Deus. Uma outra coisa que o texto fala também para nós, de Provérbios 31, o texto de Provérbios 31 fala para a gente, é sobre o temor que essa mulher nutre pelo Senhor. Porque em que parte que elegância e temor se chocam, se colidem ou se encontram? Exatamente nas perspectivas que nós temos de elegância. Porque da perspectiva do mundo, elegante, atrativo, quase sempre vai contrariar os valores morais e éticos estabelecidos e ensinados por Jesus nos seus ensinamentos na palavra. Então, nós não podemos pensar elegância tão somente com a mentalidade que o mundo tem. Nós temos que transcender. Então, é totalmente possível que alguém se vista muito bem aos olhos do mundo, mas não seja elegante, né? Não seja virtuosa. Por quê? Porque não nutre o valor que essa pessoa, não nutre o seu valor na criação e também não nutre esse temor. Então é exatamente esse misto de conhecimento do meu valor, do valor feminino, do valor da mulher, juntamente com o temor que ela nutre por Deus, que a faz viver uma vida de uma elegância mais coerente com o todo, com o ensinamento bíblico, com os princípios estabelecidos por Jesus e também num valor contracultural. Porque a gente sabe que quase sempre quando a gente pensa em elegância, a gente pensa em algo pomposo, em algo visível, só que a elegância da mulher virtuosa tá para além disso. O que chama a atenção na mulher virtuosa, antes de tudo, é as convicções que ela tem sobre o valor dela. Ela tanto pode estar de chinelo, como pode estar com um sapato muito caro. O valor dela está para além do que ela está usando, porque ela é mais valiosa do que qualquer coisa que ela possa ter.
Bacana demais. Essa aí foi a perspectiva oferecida pelo Rafael Valente. Ele abordou um outro aspecto, que é a questão da aparência dessa virtude, na elegância, em como se é trajada. E ele trouxe uma coisa interessante, falando que prioritariamente, porque em Provérbios 31 fala também da mulher que ela se veste de linho fino e de púrpura, ou seja, que são tecidos caros. Mas logo em seguida fala, mas a força e a dignidade são as suas vestes. Então, na própria descrição ficou claro de que ela pode até se vestir de uma maneira elaborada por fora, mas a verdadeira beleza, a verdadeira virtude está em quem ela é, como o Rafael bem colocou. Agora, como a consultora de moda e elegância da presença aqui, além da Janaína, é a Simone, eu queria que você comentasse a fala do Rafael, Simone. Fala pra gente, você concorda com tudo que ele falou? Então, eu concordo, eu até falo sobre isso, porque na consultoria as pessoas acham que é uma coisa muito externa, né? E eu trabalho primeiro a parte interna, de mostrar para a mulher realmente esse valor. Porque eu trabalho, tudo que eu faço, assim, eu acho que tem que ser baseado na palavra. E se a mulher realmente não tem essa elegância de no tratar, no cuidar e honrar seu marido, porque eu vejo muitas mulheres hoje em dia, elas tratam o marido de uma forma que quase que acaba com a reputação do marido para outra, né? E quando você trata de uma forma elegante isso, você exalta seu marido, você traz uma palavra ali de conforto, de otimismo, isso é ser uma mulher elegante também. Inclusive, isso é descrito em Provérbios 31, Também. que o marido da mulher virtuosa, ele é elogiado entre os anciãos da cidade, ou seja, ele é bem visto, né? E aí as pessoas, elas reparam isso. Elas veem na verdade, essa elegância, eu acho que todo mundo percebe uma mulher elegante quando ela chega, que está muito além da roupa. É claro que você pode complementar, aquilo ali é muito interessante em Provérbios 31, ela complementar com a vestimenta, porque aí fica um casamento perfeito. A mulher, ela é e ela se veste também, né? Como ela é. Ela comunica. Ela Porque ela é por comunica dentro, isso ela é dentro por do- fora, né? Sim. E isso não tem nada a ver isso com etiquetas e etiquetas de Grifes, né? grifes, que eu quero Isso, dizer, né? nada. Com marcas, logomarcas, grifes, Condição dinheiro, financeira, condição financeira, tem nada a ver com isso, né? Bom, pessoal, nós estamos de volta com o nosso Chá das 4 e hoje falando sobre mulher virtuosa à luz da palavra de Deus. E enquanto a gente estava aqui tomando um chazinho e esperando o tempo do comercial, a gente estava conversando sobre qual a diferença. Porque muita gente acha que ser virtuoso é para fora. E a Isa fez uma observação muito boa no último bloco, falando é de dentro que transborda, é de dentro que tem a ver, está alinhado, coerente com aquilo que está do lado de fora. E tem gente que você olha e pensa assim, nossa, que pessoa virtuosa, que pessoa mansa, que pessoa elegante. Vai na casa dela para ver. Por isso que a mulher de Provérbios 31, uma característica é que o marido e os filhos a louvam, ou seja, quem vive com ela. Quem conhece ela sem as máscaras sociais, quem convive com ela nos dias difíceis, no dia que ela acordou mais complicadinha, a TPM está pegando, eles conhecem em todos os momentos e eles a louvam. Como é que é isso? Dá para ser virtuosa só para inglês ver? Eu acho que as duas coisas, elas precisam acontecer, que é essa coerência do que eu sou dentro com o que eu sou fora. Porque tem gente que mantém aquela capa de elegância, de virtuosa por fora. E aí dentro de casa é uma porta com filho, é uma porta com marido. Eu já ouvi muitas vezes, né? Vocês já devem ter ouvido também, gente falando assim, nossa, quando eu penso que eu tenho que voltar para casa, só o Senhor, porque a casa se torna o pior lugar para estar, né? Não pode fazer nada, está dentro de casa, não pode fazer nada, porque toda a mulher está ali, né? Mulher chata, né? Sim. Vamos usar esse termo, Sim, né? Mulher chata. Eu falo com o Flavinho. Limpa o pé aí que eu fiz faxina hoje. Eu falo com o Flavinho, eu falo, amor, só não... Ó, você pode falar qualquer coisa, mas não fala que eu sou chata, não, porque é uma coisa que eu tento, assim, fugir, porque eu acho que uma mulher chata... Rixosa, sabe? né? Uma mulher rixosa. Gente, isso é terrível. E também, às vezes, né, ela é no contrário.
ela é uma mulher, e aí eu queria usar o termo da aparência que o Rafa falou. Ela é uma mulher tão virtuosa por dentro, mas ela não consegue comunicar isso por fora. E aí eu não falo só por roupas curtas, às vezes, mas às vezes por estar desleixadas. Sim. É aquela mulher, às vezes, que não se preocupa como é que tá a pele. Gente, é um creminho, alguma coisa, né? Não cuida, às vezes, do cabelo, não presta atenção, às vezes, na roupa. E a gente precisa ter esse olhar também, né? É muito legal você falar isso, porque virtude tem a ver com não vaidade. E as pessoas estão confundindo o que é vaidade, né? Vaidade, gente, é quando você... Vaidade vem de dentro. E ela, sim, ela pode se manifestar fora. Ela vai se manifestar fora. Mas ela é muito mais profunda do que usar um brinco, ok? Então, vaidade é um sentimento de superioridade, é a sensação de que eu sou melhor do que os outros, ou pela minha posição social, ou pela minha noção de etiqueta e bons modos, né, nessa interpretação equivocada, ou porque eu tenho um dom, um talento. Então, a pessoa vaidosa, ela conta vantagens, ela diz o que ela tem, ela ostenta. Às vezes até da própria vida dela com Deus. Ela acha que ela é melhor porque ela tem mais experiência. Pois é aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Porque, às vezes, está criticando. Irmã, esse seu colar, hein, de pérolas, isso é vaidade. E esse batom vermelho é vaidade. E, na verdade, você achar que por você não usar um batom ou usar um colar de pérolas te faz mais espiritual, você está incorrendo no pecado que você está acusando. Então, quando eu penso que uma mulher não é tão espiritual quanto eu, porque ela usa batom vermelho, ou um colar, ou um adorno, ou uma roupa mais de linho, por exemplo, eu estou incorrendo no pecado que eu estou acusando. Por quê? No meu coração, eu estou me julgando desprovida de vaidades. E por isso eu sou superior a você espiritualmente. Olha que interessante isso. É vaidade. Isso. É vaidade. Tem um texto na Bíblia que é aquele de quando os escribas e os fariseus, eles estavam procurando alguma forma para poder criticar Jesus, né? E aí eles usam a passagem de quando os discípulos não lavaram as mãos, né? Então, ou seja, eles estavam julgando a forma, o ritual ali, a cerimônia. Ué, mas os seus discípulos não lavam as mãos? E aí Jesus, inclusive, chama eles de hipócritas, porque eram aqueles que tinham todo o conhecimento da lei, mas eles estavam usando do conhecimento da lei para julgar um formato e não para se importar de fato com o porquê daquela lei. O porquê daquela lei era o quê? Era para a saúde, né? Eles não estavam se importando com isso. Eles estavam com um olhar de arrogância e de soberba em cima da lei e do formato, né? Olhando a forma e criticando. E muitas vezes a gente vê pessoas, e aí sejam mulheres ou homens, que confundem esse formato com santidade. E isso foi o erro dos escribas, porque para eles a santidade, você estava cumprindo aquele ritual ali por fora. E Jesus está falando que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Né? Ou seja, como está o seu coração, né? Exatamente. Então, quando você olha para o outro e pensa, eu sou superior, isso é vaidade. Agora, eu colocar um brinco, eu cuidar da minha pele, a minha pele está áspera, eu passar um creme. Autocuidado. Né? Autocuidado. Autocuidado é uma coisa. Agora, a vaidade pode vir para fora no uso de adornos, na exibição de joias, né? Sim, na ostentação, pode. Né? Na ostentação, sim, pode. Mas aí é problema dessa pessoa com Deus. Ela vai ter que resolver as questões do coração com o Senhor, né? Agora, eu não sou essa ilusão de achar que é virtude eu me abandonar. Porque em muitos nichos isso ainda continua acontecendo. Helena, né? Uma coisa que eu gosto de lembrar é que a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito. Sim. E se a gente vai numa igreja, a gente não vê aquela igreja arrumada, adornada, preparada para os membros chegarem? Limpa. Às vezes tem uma flor no altar, tem uma coisa bonita, tem um altar, tem um púlpito, tudo arrumadinho, tem um telão. Às vezes. Sim. Só que aquele altar, eu sempre falo, quando aquela igreja apaga a luz e as pessoas vão embora, Deus não está mais ali. Mas Ele continua em nós. Então, por que a gente tem esse zelo com um templo provisório ali, enquanto nós estamos ali, Deus está ali?
e a gente não pode ter conosco. Então, é causar essa mesma sensação de... É até um cuidado por saber quem habita em mim. Assim, eu tenho que estar digna. E aí isso vai determinar até meu guarda-roupa. Se eu penso, eu tenho que estar digna à altura daquele que habita em mim, então eu não vou estar nem para menos, nem para mais. Exatamente. Eu vou achar o equilíbrio, que é o que a palavra de Deus nos ensina, achar o equilíbrio. Nem estar pouco vestida, nem estar ostentando. Porque eu tenho que estar digna àquele que habita em mim, que é simples, né? Sim. Ele é simples, eu tenho que estar simples, mas eu tenho que estar digna. E a Bíblia fala muito da questão da modéstia, né? E na carta de Pedro, ele fala que não seja o frisar dos cabelos ou os adornos de joias a virtude que se vê na mulher, mas que é principalmente a virtude que vem de um coração puro, né? Então, mais uma vez, remetendo àquilo que a Isa disse, vem de dentro. Mas o fato é que o que vem de dentro vai se mostrar para o lado de fora. Não adianta falar assim, não, eu tenho um coração puro, eu estou caminhando em santidade, mas do lado de fora está emitindo uma outra comunicação. Quer a gente goste, quer não, as pessoas vão ler a gente antes da gente abrir a boca, de acordo com como nós estamos trajando. E tem mulheres que têm muita dificuldade. Eu já atendi mulheres que, assim, elas não conseguem de jeito nenhum, porque elas acham, não, eu vou me achar metida, eu não quero me arrumar. Aí a primeira pergunta que eu faço, você é metida? Você é uma pessoa metida? Aí ela fala, porque a pessoa, é um processo de autoconhecimento tão grande que você tem que começar a fazer perguntas, né, para a pessoa, para ela poder identificar qual que é o problema. Aí, não sou metida. Eu falei, então você não vai ficar metida vestindo isso. Sim. Se você não é, você não vai ficar. Sim. Porque quem já é, potencializa. Mas quem não é, não vai ficar com isso, né? Então, eu acho muito importante, independente de condição financeira, eu falo muito que é usar aquilo que você tem nas suas mãos. E dentro das suas condições, você fazer o seu melhor. Ver aquilo que te favorece, aquilo que não te favorece, aquilo que está de acordo com como você pensa, né? Tem uns estudos que falam assim que tantos por cento que você vai ser julgada de acordo com o timbre da sua voz, você vai ser julgada com o conteúdo daquilo que você fala, mas, sobretudo, da maneira como você se apresenta. A imagem. Então, a sua imagem. Então, a imagem comunica. Antes, eu resistia muito a isso. Eu falei, meu Deus, mas que mundo... Porque nem tudo que parece aquela história toda, né? E eu ficava nesse dilema e tudo, mas depois eu fui entender claramente que se eu estou conhecendo a Cristo, eu estou num caminho de santificação, o Senhor está me ajustando, o Senhor está me sarando, o Senhor está me fazendo caminhar ao lado dele, isso vai refletir em todas as escolhas que eu faço, inclusive na escolha da roupa que eu uso, da quantidade de maquiagem que eu passo e tudo. Você usa uma palavra que eu gosto muito, Helena, que é o termômetro, né? Eu acho que o termômetro, para ver se isso está equilibrado, porque a gente percebe que Deus fala, se importe com ambos. Se importe com ambos. Eu acho que o termômetro é a mesma procura que eu tenho para cuidar do meu interior, eu tenho para cuidar do meu exterior? E a mesma preocupação que eu tenho para cuidar do meu exterior, eu tenho para cuidar do meu interior. Então, se ambas as coisas estiverem alinhadas, equilibradas, esse é o lugar. É aquela famosa briga da unção e técnica. Qual que tem que ser mais? A unção tem que ser mais que a técnica. A técnica tem que ser mais que a unção. Não. As duas coisas são importantes, são duas pernas. Eu não posso ser manca espiritualmente, nesse sentido. Eu preciso ser equilibrada. Então, as coisas precisam estar em ajustes equilibrados para ter a harmonia daquilo que eu sou e que Deus tem para fazer através de mim também, né? Usando esse exemplo que você deu, se eu estou buscando a unção, eu vou tratar com excelência aquilo que Deus me entregou. Logo, eu vou aperfeiçoar a técnica. Exato. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou entrar numa aula de canto, eu vou comparecer aos ensaios, né? Enfim, tem um trabalho coerente, em equilíbrio. E a virtude também é isso. Não se vê só exteriormente, mas ela deve ser fruto de um coração que está sendo cultivado nessas qualidades que são apresentadas ali no Provérbio. A gente está falando da roupa, mas isso pode ser também em ações práticas. Sim. Né? A elegância então, de tratar a gente já falou pessoa. aqui de não ter a preguiça, de ser generosa. Isso também é o externo. O externo não é só a vestimenta. Vocês já viram, num ambiente elegante, uma mulher muito bem vestida, tratando mal
um garçom, por exemplo? Vocês já tiveram essa experiência? Sim, já. É tenebroso. É tenebroso. É vergonhoso. É vergonhoso, porque imediatamente tudo aquilo que parecia vai pelo ralo. Entendeu? Então, você vê que realmente, quando a coisa que é só externa, ela não se sustenta. Ela precisa vir como consequência de um coração transformado dia após dia, à semelhança do Cordeiro, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso. É necessário a gente bater nessa tecla, porque tem muita gente que está julgando a santidade de outros, porque a outra tem um autocuidado mais elaborado, ela se cuida mais, ela gosta de se apresentar bem, até para honrar. Você vai num casamento, você não se arruma, né? Porque... mas Deus não está nem aí para isso. Então, gente, por que no grande dia todo mundo vai estar vestido de linho branco? Não, então por que Deus nos fez com corpo, né? Começa por aí. Jesus falou, né? Não se preocupem, né, com isso. Ele falou, olha para os lírios. Ele nem Salomão vestiu com a glória que Deus veste os lírios. Depois ele fala, mas não se preocupem, o Pai sabe que vocês precisam. Sim. Então, ele sabe que a gente precisa dar uma blusinha nova, ele sabe que a gente precisa trocar o sapatinho, que às vezes vai gastando o salto. Ele sabe. Então, ele quer nos agradar também, como qualquer pai quer agradar seu filho. Imagina um pai perfeito. Sim. Ele quer nos agradar. Então, acho que o vestir bem, né, que eu acho que é o que a Simone explica também, não é vestir caro, mas é vestir adequado, assim, a sua carreira, o seu trabalho. No seu caso, né, Helena, que é uma influência no mundo cristão. Então, assim, a pessoa, ela talvez chegue até você pela palavra, mas depois será que a Helena se cuida? Uhum. Então, você tem a possibilidade de influenciá-la também no autocuidado, no se vestir, porque ela vai querendo referências e a gente carece de referências, né? Uma vez, Janaína, uma adolescente fora do país, uma adolescente, filha de brasileiros, foi me ouvir pregar na Alemanha. E quando ela acabou de pregação, ela chegou perto de mim e falou assim, eu gosto do jeito que você se veste. Foi por isso que eu parei para te ouvir. Olha, tá vendo? Entendeu? Aí eu falei assim, é mesmo? E você gostou do que você ouviu? Gostei muito. Obrigada. Entendeu? Lindo, então, assim, tá as coisas estão conectadas. Gente, nós vamos ter que terminar esse programa. O pessoal já está aqui falando, Helena, acabou. Então, pessoal de casa, Janaína, obrigada, minha linda. Obrigada por ter vindo. Prazer. E obrigada por compartilhar com a gente um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida, através de você. Amém. Isa e Simone, deixa uma palavra de despedida rapidinho. Elas são muito virtuosas. Vou falar bem rapidinho, então. Se cuide, né? Tenha esse autocuidado, cuide da sua casa, seja uma pessoa coerente com quem você é, com o que você usa e com os seus, principalmente. Os de dentro de casa, eu acho que são as pessoas mais importantes ali da nossa vida. Não confundir, né, o que é santidade, não falar entender de forma errada o que é a virtude. A gente falou aqui muito bem, a virtude é um conjunto de coisas, não é só o que tem fora, não é só o que tem dentro, né, é um conjunto. O que a gente precisa é estar sempre ligadinho no Senhor, porque isso também foi dito aqui, porque Ele vai nos ensinar a ser essas mulheres, né, virtuosas, com esse discernimento de o que está precisando melhorar, onde a gente precisa investir mais. Só o Senhor mesmo para nos ajudar a estar nesse lugar de mulher virtuosa. Amém, gente. Com essas palavras a gente termina agradecendo a sua participação conosco aqui e a gente espera que a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito, que o Senhor seja aperfeiçoado e alargado, ampliado em nós. Que o caráter de Cristo se derrame através da sua vida. Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser.